Agora são 9 horas e 59 minutos, 9h59, a Rádio Cultura de Canguçu e o seu programa de todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, neste horário das 9 às 11 horas e 30 minutos, o Show da Manhã. O show que é meu, que é seu, que é nosso, né? Nossos ouvintes. Quero mandar um abraço aí para o senhor Olindor Mesquita, que está sempre na sintonia do nosso programa, nos ligou agora há pouco, está lá grudadinho na audiência. Então, grande abraço, seu Lindor, e a todos os nossos ouvintes que estão ligados com a gente, né? E como havíamos anunciado, estamos recebendo aqui em nossos estúdios, e você vai conferir na nossa página no Facebook, estamos online, programa Show da Manhã, com a doutora Grace Helena Betim, ela que é empresária e proprietária, né, do laboratório Grace Betim. E com muito prazer a gente está recebendo ela nesta manhã e desejamos aí boas-vindas e um bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Satisfação estarmos aqui novamente. Nós estamos com a doutora Grace Betim e é um prazer muito grande, né, a gente recebê-la nesta manhã e vamos saber um pouco das novidades, né, e de tudo que o laboratório oferece a seus clientes. E a gente tem aí, né, nesse início de programa e de pergunta, doutora Grace, saber aí hoje, né, a facilidade da internet, né, hoje para fazer agendamento está fácil, né, e o laboratório oferece esses serviços aí para os clientes. Sim, a internet veio facilitar a vida de todo mundo, também nos traz alguns problemas, mas está funcionando. Então, assim, a gente, dentro do serviço de análises clínicas, a internet nos auxilia muito, né? Porque, haja vista a nossa atividade, que tem em vista do bem-estar do paciente, né? Tudo que vem ajudar essa relação entre o paciente e o laboratório para a facilidade do diagnóstico que o médico vai ter através dos exames, né? Para nós isso é muito importante. Então, em vários aspectos, principalmente na questão de que o paciente pode adiantar o seu atendimento através da internet, né? Hoje o laboratório disponibiliza um WhatsApp, né? Que é o número 984-350113, eu vou repetir, 984-350113, em que o paciente pode entrar em contato com o laboratório para agendar exame, para fazer um orçamento, até para deixar a sua solicitação, a sua necessidade já cadastrada, né? Que aí no dia que ele chega para fazer coleta é muito mais rápido, né? E através de uma foto ele manda a sua requisição, ou ele conversa com a nossa atendente, né? Nós trabalhamos com atendente, não com robô. Então, isso é uma coisa que tem facilitado muito a agilidade para o paciente não ter que esperar tanto na hora que chega para ser coletada, né? E também a gente pode, através da internet, o exame pode ser encaminhado para o médico, até para o próprio paciente, para ele não precisar retornar ao laboratório. E esse é o futuro, né, Mauro? O futuro, o paciente não terá que ir ao laboratório para fazer um cadastro de um exame. Ele faz tudo isso pela internet e ele só vai lá coletar o seu material, né? E isso, as pessoas hoje têm muitos compromissos e o tempo é muito escasso, né? Então, isso vem para auxiliar, isso a gente já está usando há muito tempo, a gente só gostaria de frisar para aqueles que ainda não utilizam, que utilizem. Pois é, a senhora falando em facilidades e sempre com um lema bonito que eu vi aqui, agora estou olhando aqui, que eu anotei aqui, cuidado e carinho pela sua vida. E com esse lema bonito aí, né, o laboratório hoje oferece mais outra opção, né? O centro aqui sempre com muitas pessoas, né, sendo atendidas, e agora um novo endereço também para melhor atender os seus clientes com o mesmo trabalho que é feito aqui na General Osório. Sim, nós estamos com a outra unidade lá como todo mundo chama, na Freeway, né, que na verdade é na Fernando Ferrari. É uma região muito bonita, né? Sim. E de muito movimento e de alto índice populacional, né? Mas o que nos levou a abrir essa outra unidade foi para facilitar a vida do paciente também,
porque aqui é difícil, a gente atende muitas pessoas que são idosas, que têm dificuldade, às vezes, de locomoção, e aqui no centro está complicado o trânsito, né? Existem muitos comércios e as pessoas todas têm carro, e está difícil o estacionamento. Então, lá a gente buscou um local em que fosse fácil o estacionamento, e também, como não é tão pouco tempo assim, nós começamos lá em junho já a atender, né? Mas lá a gente, como atende um número menor de pessoas do que aqui no centro, a pessoa também é atendida mais rápido, né? Porque existe essa agilidade. E o acesso ali, o pessoal do bairro Prado, bairro Triângulo, né? Sim. É menos distância também para... E um lugar muito bonito. A gente chegando de manhã ali, sempre tem o nascer do sol. É bem bonita a nossa manhã ali. O atendimento o mesmo que é propiciado aqui no centro. Sim, sim. E agora nós estamos agregando um outro atendimento também lá na unidade da Fernando Ferrari, que é eletrocardiograma. Estamos realizando eletrocardiograma lá na Fernando Ferrari. Mas as pessoas poderão tanto agendar pela internet, pelo número esse que eu já indiquei, que eu já coloquei aqui há pouco, como através da unidade aqui do centro, ou diretamente lá na Fernando Ferrari, ou por telefone, o 3252-1803. Mas nós estamos realizando, a princípio, lá na Fernando Ferrari. Mas também podemos realizar a domicílio, né? Caso alguém precise de um eletrodomicílio, também a gente, desde que seja agendado. O eletrocardiograma, eu quero deixar assim bem claro que a gente faz com um horário pré-agendado, não é em todos os momentos. A gente agenda, porque como tem um período para fazer para cada paciente, para que a pessoa não precise aguardar lá, é ideal que ela agende, tá? Por esses telefones que eu já mencionei aqui. 984-350113. Exatamente. E nós estamos agora, graças a Deus, saindo de um período que foi muito triste para toda a comunidade, não só canguçuense, nem do Estado, nem do Brasil, mas do mundo, né? Que foi a pandemia, o Covid-19, e as pessoas tiveram que se prevenir, tiveram que se cuidar mais, e agora estamos, né, graças a Deus... Quase no final da pandemia, no né? Final, mas cuidado sempre é indispensável. Ainda estamos diante da pandemia, né? Sim. Ainda saiu um comunicado da Organização Mundial da Saúde essa semana, né, que estamos perto do fim da pandemia. Ainda estamos em pandemia, porque nós todos já não estamos usando máscara, aqui mesmo nós já estamos sem máscara, Sim. né, Mauro? Mas o vírus ainda tem uma incidência forte, né, comparando com o normal, que seria muito menos, com a incidência menor, né? Mas ainda estamos em pandemia. Alguns cuidados ainda precisam ser observados, principalmente as vacinas, né? Que até agora nos ajudou muito a nós alcançarmos essa situação que nós estamos hoje de tranquilidade graças às vacinas, né, Mauro? E eu lhe faria uma pergunta. Eu acompanhando assim, parece que as pessoas, né, esquecem, né, da importância tão grande que tem a vacinação, né? Que eu vejo às vezes alguns índices, principalmente de crianças, os pais às vezes parece que acham que essa doença não volta mais. Justamente. Agora não só o Covid, mas outras vacinas, né? Outras. Primeiramente, abordando a questão do Covid, né? Não é porque nós não estamos tendo muitos casos que as pessoas não precisem se vacinar. Sim. Eu gostaria de deixar claro assim, nós estamos nessa situação confortável porque as pessoas se vacinaram. Se nós deixarmos Sim. de nos vacinar, corremos o risco de voltarmos à situação anterior, em que pessoas eram entubadas, pessoas morriam em função da Covid. Aliás, ainda temos mortes no Brasil por causa da Covid, né? Então, ainda estamos numa situação de cuidado. É necessário que todos continuem se vacinando para que a gente possa alcançar uma situação mais confortável amanhã ou depois. Em relação às demais doenças, por exemplo, a poliomielite era uma doença que estava já erradicada no Brasil. E ela está voltando porque os especialistas indicam que como as pessoas que hoje têm filhos, né, não conhecem ninguém com paralisia infantil, as pessoas não têm essa consciência da gravidade que é. Então, pessoas que hoje têm filhos, pessoas com 40 anos, com 45, elas nunca viram ninguém. São novos casais. Já nós, né? Mauro, que vimos pessoas, né, com paralisia infantil, né, com a poliomielite. Pois é. Tu pode dar... Então, tu viu, eu vi pessoas, né? Então, nós sabemos mais da gravidade. Então, muita gente, desde 2016, que está baixando a
a vacinação, né? O índice de vacinação. E nós precisamos de uma vacinação de mais de 90% para a erradicação, né? Então, nós estamos voltando com o caso de poliomielite, é uma coisa muito grave, uma doença que pode ser evitada apenas com a vacina. Então, é muito fácil vacinar e não ter, né? O difícil é a criança adquirir aquela doença e passar o resto da vida com problemas, né? Simplesmente porque os pais acharam que aquilo não era necessário, mas as autoridades de saúde estão avisando, é necessário. O sarampo também é outro, né? Que tínhamos muito poucos casos e agora os casos estão aumentando. Então, assim, os pais precisam vacinar. Existiu muita falsa notícia a respeito que as vacinas causam doenças. Não, as vacinas não causam doenças. As doenças é que matam e que causam sequelas que muitas vezes podem durar para o resto da vida daquela pessoa. Uma das coisas que a gente ouve muito, né? Porque nem todas as pessoas são iguais, né? Às vezes, tu faz uma vacina e o teu corpo reage diferente. E aí aquela pessoa sai dali e diz, olha aqui, eu fiz a vacina, olha aqui, me empolou aqui. Sim. E aí vai passando para outros e diz, não a gente chama isso de efeitos adversos, Mauro. Sim. Toda aquela reação que dá após uma vacina, cada organismo é diferente. Sim. Eu posso ter uma reação muito grave, tu pode não ter com a mesma vacina. Depende da reação orgânica. Mas colocando na balança, os efeitos adversos eles são menos graves do que a doença. Sim. Porque se o governo investe bilhões em vacinas, né? Com certeza, por quê? Porque se ele for gastar com as doenças que as pessoas vão ter, porque o governo, a conta dele é assim, né? Se ele vai gastar muito mais com a doença do que com as vacinas, né? Então, os efeitos adversos são esperados em todas as vacinas, mas o efeito adverso não é a doença. A vacina não causa a doença. Ela causa efeitos que são menos graves do que a doença, caso a pessoa fosse ter aquela doença. Eu lembro, né, de quando eu era menino, a mãe sempre com a carteirinha de vacinação, e na escola, inclusive, o posto de saúde levava profissionais para fazer vacina na escola. Sim, eu lembro. Tu lembra da vacina da varíola? Sim. Porque no nosso tempo, na nossa idade, existia a varíola. Era uma doença parecida com a catapora, só que muito mais grave. A pessoa ficava tapada de ferida e aí nós éramos vacinados para a varíola. A varíola não existe mais. A varíola foi uma doença erradicada, porque nós todos nos vacinamos. E eles levavam a vacina na escola e faziam em todo mundo, né? Em todo mundo, E uma das coisas, assim, então, daquele tempo eu lembro, né? Eu acho, assim, que não que o governo tenha relaxado, porque a gente vê na mídia diariamente o convite a ir aos postos de saúde, aí tem a febre amarela, tem a dengue, tem tantas coisas. A dengue a dengue ainda está para vir uma vacina, porque a vacina hoje da dengue não é uma doença que nós temos muito aqui por enquanto, sim, graças a Deus, mas já temos mosquitos aqui, né? A dengue, a vacina que tem hoje da dengue é para quem já teve dengue. Mas nós teremos ainda este ano uma vacina para quem nunca teve dengue, que vai ser disponibilizada, a princípio, na rede privada e possivelmente na rede pública, porque temos tido muitas mortes no Brasil por dengue, né? Sim, e ela é praticamente... A gente diz que é originária daquelas camadas mais pobres, onde a higiene... e até a saúde pública, em termos de conservação de solo, água, esgoto, essas coisas. Mas não, ela atinge, onde tem água parada, atinge todas as pode camadas. ser na mansão ou pode ser na favela, sim, terá igual, o mosquito não escolhe. Sim. Doutora Graça, as pessoas procuram muito ainda pela vacina da Covid? A vacina da Covid, ela é só feita na rede pública, agora né? É só na rede pública. Eu não sei te dar essa informação, né? Nós estamos já fazendo a 5ª vacina agora, que eu sei, sim, né? É só um grupo, por enquanto, não é liberada para toda a população. Aos poucos eles vão liberando, porque também eles não têm grande quantidade. Mas eu acredito que está sendo boa procura, pelo que as pessoas que eu encontro, que são da faixa etária, me parece que as pessoas estão procurando. Em termos de vacinação, quais as mais procuradas no laboratório? Olha, não tem uma vacina mais procurada, depende da época. Por exemplo, se tem um surto de meningite, aí as pessoas procuram muito a meningite, né? Mas, em geral, são aquelas dos primeiros anos de vida, dos primeiros meses de vida, né? As crianças têm que fazerem aos 2, aos 4, aos 6.
aos 9 meses, a 1 ano, aos 15 meses. Essas são as mais procuradas. Mas também a gente faz muito vacina em idoso, por exemplo, tem 2 vacinas que o Ministério da Saúde recomenda, além da vacina da gripe para idoso, além da gripe, além da Covid, que é a da pneumonia e da herpes zoster, né? A herpes zoster é uma doença muito grave, principalmente em idoso. O paciente que tem a herpes, ele é uma doença bem grave, a pessoa sofre muito e fica com sequela. Então, ela é indicada para quem não teve zoster e para quem teve também, né? Hoje já existe uma vacina bem moderna, que são 2 doses e que todas as pessoas acima de 60 anos devem de fazer. E a da pneumonia também, porque a pneumonia é uma das maiores causas de morte em idoso, é a pneumonia. De internação e de morte, as 2 causas em idosos. E é uma doença que é prevenível, né? Então, os médicos solicitam muito, as pessoas procuram muito a vacina pneumocócica. Todas as pessoas acima de 60 anos devem de fazer, além da gripe e da Covid, a pneumonia e a herpes zoster. Eu fui acometido pela herpes zoster, né? E quando eu achava que estava tudo legal, tinha melhorado, né? Baixou a imunidade e voltou, né? Aí hoje sim, hoje eu estou já um tempo muito grande sem ter voltado, mas ela vai ficar sempre, né? Tu é um paciente que deveria fazer a vacina da zoster, porque as próximas vezes que tu tiveres, ela não impede que tu tenha de novo, mas é que nem a da Covid. A vacina da Covid não impede que tu adquira a Covid, mas ela vai impedir que tu tenha forma grave, que foi o meu caso. Eu tive Covid há pouco tempo e não foi grave porque eu estava com as 4 doses. Sim. E a zoster também, mesmo que tu tenha tido a zoster, tu deve de vacinar, porque as próximas crises serão mais leves. E a pneumonia, em Canguçu temos casos? Sim, a gente faz casos de pneumonia. Sim. Aí isso eu não sei te indicar, sim. Teria que ser com o pessoal que faz vigilância em saúde, né? Mas eu acredito que tem, porque, em geral, a epidemiologia indica que é uma das maiores causas de internação de idosos é a pneumonia. Não sei dados aqui de Canguçu especificamente. Outra doença, né, que há muito tempo, né, era mortal, né, que era a tuberculose. Isso aí tem casos também, né? Muitos casos de tuberculose. As crianças são vacinadas assim que nascem, né? A criança, ela nos primeiras horas de vida, ela é vacinada já dentro do hospital antes de sair. Mas mesmo assim, a gente tem a cada ano aumento de casos de tuberculose, né? Não estou me referindo especificamente a Canguçu, sim, mas no geral, né? A epidemiologia tem esses dados, né? E que já se tem algumas tuberculoses que são resistentes também à medicação, né? Então, é muito importante as pessoas estarem atentas a sintomas, né? Ou familiares que tenham já casos na família, a ficarem atentos, né? Com aqueles sintomas de tuberculose, né? Para procurarem a Secretaria da Saúde. Agora, a senhora falou em familiares, ela é contagiosa? A tuberculose é muito contagiosa. Ela se propaga pelas gotículas, né? Assim como a Covid, pela tosse, se tu está em contato com as secreções, né? Onde tem o bacilo, se tu não for resistente, tu vais pegar. Hoje, o atendimento do laboratório, qual o horário de atendimento e o nosso horário dias da semana? O horário aqui no centro, a gente atende de segunda a sexta. Aqui no centro, como sempre, a gente começa às 7 da manhã, não fecha meio-dia e fecha às 6 horas da tarde, às 18 horas. Lá no nosso posto de coleta na Fernando Ferrari, lá na Freeway, nós trabalhamos em 2 turnos de 4 horas. Começamos a trabalhar também às 7 horas, fechamos às 11h30. Depois abrimos às 1h30 e fechamos às 5 horas. Pois é, o laboratório Graça Betim, há quantos anos está em Canguçu? Já há bastante tempo. Eu vou ter que me entregar a idade, né? Mas esse ano nós vamos completar 44 anos de trabalho aqui em Canguçu. Beleza, né? Glória a Deus, né? E um quadro funcional magnífico, né? De pessoas maravilhosas ali atendendo. O atendimento é fora de série. Quando eu comecei lá em 1979, eu tinha uma secretária, éramos 2, depois foi aumentando. Hoje a gente tem por volta de 20 funcionários, né? Que beleza. Doutora Graça, a gente se sente muito feliz de recebê-la aqui em nossos estúdios e gostaríamos que a senhora nos dissesse mais alguma coisa. E também, ontem foi um dia muito especial, ao qual nós estamos parabenizando a senhora e todos os atendentes, o pessoal que trabalha no laboratório,
pelo Dia Internacional da Mulher. O Dia da Mulher é todos os dias, mas ontem era um dia especial para ser lembrado, né, para as pessoas refletirem sobre tudo isso, sobre o avanço da mulher, né? Muitas leis, algumas ainda não cumpridas, né, mas que estão aí para serem lembradas, né, que não podemos esquecer. Exatamente. Então, parabéns para vocês. Muito obrigada, Mauro. É um dia muito importante, como tu disse, todos os dias, né? Mas esse dia a gente para pensar, né? Sim. Então parece que hoje nós vivendo no ano 2023, né? É tempo, né, Mauro? Sim. A gente vê ainda muitos casos, né, de discriminação, de violência, principalmente, né? A gente vê todo dia, né, mulheres sendo mortas pelos companheiros, mulheres sendo violentadas, meninas, jovens, assim, pelos próprios pessoas da família, né? Coisas inadmissíveis, né? Então, é uma hora para que a gente pense que todas nós somos responsáveis, né? Se a gente sabe de um caso assim, não podemos cruzar os braços e nos calar. A gente tem que... Porque, às vezes, aquela pessoa que está sofrendo, ela não tem a saúde mental para procurar ajuda, né? Às vezes, alguém tem que chegar de fora. Então, não funciona aquela que briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não, tem que Às vezes, a gente precisa meter a colher e se posicionar e fazer aquilo que Deus espera que a gente faça, né? Que é acolher aquela pessoa que está sofrendo, seja ela quem for, né? E, por outro lado, que a gente saiba que a gente também tem que se dar o respeito de exigir esse respeito quando ele é negado, né? E assumirmos a nossa condição com responsabilidade, com seriedade, dar nosso melhor sempre, né? Porque o que seria do mundo sem o nosso trabalho, né? Então, a gente tem que ter essa consciência da importância que nós temos na sociedade e agirmos de acordo com esta importância. Ontem nós fizemos um programa, esse nosso programa de ontem foi em especial para as mulheres, e eu recebi durante o dia e também hoje, agora pela manhã, que no Face, né, várias manifestações de pessoas nos parabenizando. Não é parabenizar, eu digo assim, é o nosso trabalho, que a gente tem que divulgar. Se não for divulgado, né, as coisas ficam meio amortecidas e coisas assim. E o importante é que homens participando e parabenizando o programa, as pessoas que vieram aqui, conversaram, deram seu depoimento. Então, quer dizer que não é somente a mulher, o homem também tem a parte dele, ele tem que ser parceiro. Indiscutível, indiscutível, com certeza. A mulher, ela não pode exigir o espaço que é do homem, não. Cada um tem o seu papel. Sim. E já Deus fez assim, porque assim era perfeito, né? Deus criou o homem e a mulher e viu o mundo e disse que tudo era perfeito. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua característica e tudo é necessário, né? Se a mulher tem aquela maneira diferente de agir do homem, é necessário isso, né? Deve existir esse contraponto, né? O homem tem a sua maneira de ser corretamente e a mulher também. Nós só precisamos nos respeitar e cada um assumir o seu lugar com responsabilidade. E gostaria de acrescentar só, Mauro, que lá no laboratório somos mulheres, né? Nada contra, já tivemos em algumas ocasiões funcionários homens também, ótimos funcionários. Mas assim, só ressaltar a importância do trabalho feminino, né? Nós realizamos um trabalho que é de importância para a comunidade, para nossas vidas, de todas nós que estamos lá, graças à parceria e à dedicação de todas nós que somos mulheres lá no laboratório. Muito bom. Olha, muito obrigado, doutora Graça, pela sua participação, pelas suas palavras, né? E muita gente aqui participando, né, da nossa entrevista. Olha, aqui muitas pessoas aqui que eu quero mandar um abraço, né? Mais uma vez, Gladys Machado, obrigado pela sua participação. Nossa amiga Isoldina, também um abraço aí ao Cláudio Miro, de Pelotas, seu Reinaldo, daqui a pouquinho vou atendê-lo. Também a Aninha está ligada com a gente. Obrigado pela participação. Doutora Graça, para nós foi um prazer recebê-la e os nossos microfones e as portas da Rádio Cultura estarão sempre abertas para quando a senhora quiser se manifestar e a gente poder bater um papo legal como foi hoje. Muito obrigada, Mauro. Eu agradeço, sempre sou muito bem acolhida na Rádio Cultura. Então, agradeço a atenção de vocês, agradeço o espaço, porque é importante também, né, nós divulgarmos o nosso trabalho, né, que a gente se dedica muito, e é importante fazer essa divulgação. E agradeço a atenção de vocês, estou
sempre à disposição quando vocês também precisarem de qualquer coisa lá do laboratório ou pessoalmente de nós, estamos às ordens. Um sucesso para vocês aqui no programa, Mauro. Muito obrigado. E não esquecendo aí, ó, 984-350113, a gente tem aí agenda pela internet, temos aí exames, orçamento, tudo isso você pode fazer através do 984-350113, nos 2 endereços, na General Osório e na Fernando Ferrari. Nós vamos com música na programação, trazendo aí Martinho da Vila e Simone.